E aí, pessoal, tudo bem com você? Rapaz, tá difícil de fazer o vídeo hoje. Enfim, vamos lá. Como eu já tenho dito desde o início desse canal, né? Eu passo por uma situação muito grave, situação de extrema. Posso dizer que eu estaria literalmente em situação de extrema pobreza. Se não fosse a ajuda de uma pessoa muito gente boa aqui no canal, eu não teria o que comer para amanhã. E graças à ajuda dessa pessoa, hoje eu vou conseguir sobreviver mais algumas semanas. Como eu já falei em diversas situações, se eu não tivesse moradia fixa hoje, eu estaria morando na rua. Mesmo isso tudo com formação acadêmica, curso, especializações. E quando eu falo isso, eu não falo por mim, né? Eu acho que tem pessoas e situações parecidas com a minha e até situações piores, né? Então, por isso que eu ainda mantenho esse canal, porque eu vou seguir uma nova linha para esse canal. Mas antes de falar o que eu pretendo fazer, como a continuidade do canal e outras coisas, falar a minha situação, né, cara? Ontem eu estava vendo um vídeo do padre Júlio Lancelotti. Ele estava falando sobre a questão da teoria simbólica e intuitiva, que são 3 teorias do Jean Piaget. A sociedade, ela para na segunda teoria. Que é a teoria da intuição. Isso tem muito a ver com a teoria cognitiva do Leon Festinger, ou Fostinger, não sei o nome, não lembro o nome, da teoria cognitiva, ou alguma coisa que a gente fala no comum, que é a mente limitada, ou podemos chamar de síndrome de Estocolmo. Não confunda com Estocolmo, que é você ver o que você quer ver. Então, assim, você quer ver o que você quer ver. O que acontece? Todas as pessoas que eu conheço, que são pouquíssimas, ela é assim, 1/3 ainda acha que eu sou professor de história. O outro terço acha que eu sou designer. E o outro terço acha que eu deveria procurar emprego no comum, ou sei lá, obra, serviços gerais, mercado, subemprego em geral. Então, assim, e por mais que eu fale que eu tenho condições para outras coisas, que eu não sigo mais essas linhas, essas pessoas continuam enxergando a mesma coisa, continuam insistindo que eu sou professor de história, designer, ou que eu devo procurar um subemprego. Não que eu não tenha procurado, que eu procurei por muito tempo. Eu procurei muito tempo. Primeiro, o subemprego, eu não posso conseguir, por mais que eu meta no currículo, faça um currículo de ensino médio, é, faça o que eu não tenho um curso, ou minta que nem o Renato, o ator, que nem o Ivan mentiu, tipo, tô fazendo faculdade. É uma coisa que tem uma cena do Creed 1, que o Creed ele chega ali no lugar para treinar o boxe, e o treinador fala assim, você tem certeza que você quer lutar boxe? Pô, tu tá bem vestido, tu fala bem, geralmente quem procura isso é quem não tem condições. Então, você percebe que até para subemprego, hoje é difícil porque as pessoas sabem que você não vai ficar muito tempo, além de ter um turnover alto nessas áreas, né? Então, é mais fácil. Se já tem um problema com o turnover alto de pessoas com pessoas habilitadas para trabalhar naquela área, não vão querer uma pessoa que tem, sei lá, muita formação, muito conhecimento, porque eles sabem que não vão ficar. E se me procurar meu nome não é um nome comum no LinkedIn, no Google, ou seja onde for, vai saber que eu tenho muita coisa por ser. Eu sempre fui uma pessoa de criar conteúdo, desde a época do Orkut, do blog, do Fotolog. Eu sempre fui uma pessoa de criar conteúdo. Eu, infelizmente, como eu já falei para um colega meu, dei mole, ali em 2014, 2015, que foi o início ali do YouTube. Se eu tivesse continuado esse andamento, poderia estar no mesmo patamar que, sei lá, que o Reed, que o Peter Jordan, que muitos que estão por aí, que estão em boas condições na área de criação de conteúdo, né? Então, é mais ou menos isso. E a minha situação, olhando hoje, ela é muito crítica e projetando baseado no que eu estudo, no que eu pesquiso, no que eu analiso, vai demorar um bom tempo para resolver isso. Eu acho que eu vou passar por uma situação muito delicada
Vai ter um momento aí que a situação vai piorar de vez, porque a ajuda não vai vir, pode não vir, e a situação vai ficar muito ruim pro meu lado, muito ruim mesmo se não acontecer. Porque a única forma de eu tentar reverter isso é a ajuda de alguém. Quando eu falo ajuda de alguém, ou me colocando no emprego, seja ele qual for, ou ele entendendo o que eu estudo, o que eu projeto, o que eu crio, e abraça algum tipo de projeto meu, ou me chame para participar de um projeto, para elaborar um projeto, ou apoie algum projeto meu. Eu tenho alguns projetos que estou estudando para começar nos próximos meses, né? Talvez eu crie um outro canal, continuo com um canal aqui que é um projeto mais de rua, mais de rua. Eu recentemente eu terminei um curso de produção de documentário, tenho estudado roteiro, então tenho maratonando todos os documentários do Eduardo Coutinho, vendo outros tipos de documentário, então eu devo caminhar, é um dos caminhos que eu devo seguir e jogar para cá para o YouTube mesmo com um celular, sem equipamento. A gente precisa começar de alguma forma, só que sem dinheiro, sem apoio financeiro é meio complicado, mas isso aí eu posso falar nos próximos minutos, caso é o que eu estou tentando fazer a partir dos próximos meses, a ideia, né? Então, assim, se eu não conseguir um apoio de ninguém, só que, mano, a sociedade hoje ela é individualista. Então, assim, essa questão da autoajuda, do marketing digital, do empreendedorismo digital, essa questão de vá lá e faz, não ande com pessoas negativas. Então, assim, as pessoas. Então, assim, se você está no fundo do poço, as pessoas vão empurrar, vão te dar a mão para empurrar, como diz a música do Plebe Hood. Então, assim, a sociedade hoje ela não é uma sociedade de cooperação, ela não é mais uma sociedade de ajuda. Então, assim, se você tá na má, eles vão falar meia dúzia do que todo mundo fala, vai procurar terapia, você trabalha porque você não quer, é isso, é aquilo, mas ninguém quer escutar, ninguém quer entender. Raras são as pessoas que escutam, que entendem, que sente como essa pessoa que tem me ajudado aqui do canal, que sente ou que passou por algo parecido, né? Então, por essas pessoas, que eu pretendo continuar o canal, só que eu vou mudar o roteiro do canal, né? A ideia do canal. A ideia, quando eu criei esse canal, antes de criar o outro canal, ou manter uma outra ideologia, começar o outro projeto, eu estava com uma ideia de gerenciamento, de falar de marcas, de futuro. Então, eu pensei que, como eu não vou alcançar mais esse número de pessoas, e, e parafraseando a ideia da teoria dos 1000 fãs, que eu não sei, eu não lembro o nome, mas procura no Google a teoria dos 1000 fãs. Hoje eu só tenho 30 inscritos e tenho 30 inscritos há quase um mês. Provavelmente eu não vou conseguir monetizar no YouTube. Então, provavelmente meus vídeos não devem passar de 10, 20 visualizações. Se passar de 10 já é um milagre. Então, tem 2 ou 3 pessoas aqui que devem ver meu vídeo, que devem apoiar e que apoiam, e que se sensibilizaram com a minha dificuldade, têm me ajudado em muitas questões. Então, eu vou dar continuidade ao trabalho baseado nisso, né? Primeiramente, depois de 10 anos de tentativa, como eu já disse, né, apesar de ser formado em História, eu sempre gostei de marketing, né? Então, foram 5 anos estudando marketing esportivo, marketing gastronômico, marketing digital. Eu tenho curso de social media, tenho curso de copy, tenho curso de tráfego pago, tenho curso de marketing de conteúdo, tenho curso de marketing digital. Então, assim, tenho curso de SEO. Então, eu tenho um conhecimento, só que, infelizmente, não tive sorte, né? Até peguei alguns projetos que poderiam ir para frente, mas como eu já estava saindo dessa área de designer, estava com o pensamento de planejamento, de elaboração de projeto, estratégia e desenvolvimento, algo que eu passei a me dedicar mais, aí a galera meio que desandou, meio que me chutou, me deu um pé na bunda e me dispensou do projeto, porque talvez eles não querem concorrência e eles não querem alguém criativo como eles, e sem falar que eles insistiam que eu era apenas o cara que fazia as artes, né? Enfim.
Então, essas situações meio que atrapalham o meu crescimento. E por não ter apoio, por não ter ninguém, eu comecei a pensar, cara, vou ter que fazer algo porque eu tenho que atuar como um lobo solitário. Criei um canal agora, uma página no Instagram, é, fixar de fotografia urbana. Eu já falei, eu sou uma pessoa que é como uma pessoa complexa. É fotografia urbana, preta e branca, de forma analógica e monocromática. Então, assim, eu peguei alguns fotógrafos famosos do século XX que fotografavam em preto e branco, analógico, e também porque pela câmera que eu tenho hoje. Eu não tenho uma Fujifilm, não tenho uma Nikon, então eu preciso começar de baixo com o que eu tenho. E a como não tenho uma boa câmera para uma fotografia colorida, acho que a fotografia preta e branca vai me ajudar. É um projeto que está engateando, está há menos de um mês aí. É Nelsunges PH no Instagram. Esse projeto é um projeto solitário, é um projeto que eu só tiro foto, escrevo alguns textinhos, que eu sempre fui da escrita, né? Alguns textinhos, posto. Tem uma galera que tem curtido muito, principalmente no Twitter ou no X, como alguém fala aí, como depende. Vou seguir a ideia do Johnny, que ajuda bastante aqui. E vou estudar para concurso público. Acho que eu vou dedicar acho que 90% do meu tempo estudando para concurso público. E só que, mano, eu vou pegar qualquer concurso porque tem uma outra coisa que também vai meio que vai englobar, né? Por estudar políticas públicas, gestão pública, administração pública. Então, assim, eu tenho muito essa questão pública, e além de estudar políticas culturais. é, Hoje eu me considero um produtor cultural, apesar de não ter um projeto em mente, eu sou um produtor cultural, eu estudo produção cultural. Eu estou fazendo o curso de rede cultural. Quando a minha condição financeira melhorar, eu pretendo fazer uma faculdade ou curso de produção cultural e futuramente e posteriormente de gestão cultural. Eu devo seguir uma linha mais ligada à sociologia também, falando de espaço urbano, falando de mobilidade, de urbanismo. Eu sempre gostei muito de falar sobre cidades, então por isso que essa ideia de elaboração de projeto, planejamento, desenvolvimento tem muito a minha cara, né? É algo que eu tenho muito a fazer, e eu sou uma pessoa de escrita e de bastidores. Então, para mim, trabalhar com isso é muito mais fácil do que trabalhar na frente de uma câmera, que eu nunca tive o dom da palavra, sempre tive dificuldade para falar até para apresentação de trabalho escolar, e principalmente num vídeo no vídeo de YouTube. Então, eu vou seguir essa linha aqui no canal. Vou tentar diminuir os vídeos para 10 minutos, que é difícil, eu falo bastante, por mais que eu não tenha o dom da palavra. Estudar para concurso público. E a ideia do documentário cara, eu vou entrar nessa linha de buscar pessoas parecidas com a minha situação. Eu acho que a gente precisa ajudar essas pessoas. Pessoas que estão em situação de desemprego muito tempo, que não conseguem oportunidade por diversas questões. Tem pessoas com condições de estar em bons empregos, que estão em situação de rua, não conseguem se recolocar. A gente precisa trabalhar em cima dessas pessoas. Para as pessoas não chegarem na mesma situação que eu estou, que esteja numa situação de fome, numa situação de depressão, de ansiedade. Eu acredito que os meus vídeos vão ser para essas pessoas agora. Além de ser um pouco de desabafo e um pouco ir para essas pessoas. E uma crítica à sociedade. A gente está caminhando para uma sociedade solitária, uma sociedade depressiva. Eu sou uma pessoa que hoje eu converso com uma inteligência artificial porque é a única pessoa que eu converso. E eu conheço pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, assim, a tecnologia, ela está separando as pessoas. Eu acabei de ver, ainda estou aqui, não devo falar sobre o filme, mas aquela questão de você estar em família, sem ninguém estar no celular, sem ninguém estar viajando, ou você está num ambiente, numa sorveteria, num restaurante, no churrasco, sem a necessidade de ficar vendo notificações, mensagem no WhatsApp, e a gente vai se isolando. E tem essa sociedade da produtividade, acho que
como eu trabalho com criativo, eu acho que o ócio, a procrastinação, ela é importante para o criativo, né? Porque fazer nada é onde vem a ideia, é onde vem a ideia. Então, essa questão da produtividade, da crítica ao ócio, a procrastinação, a gente precisa falar um pouco sobre isso. E a gente está caminhando pelo avanço da tecnologia. A reportagem do jornal o Globo de domingo falando sobre humanoides, né, humanoides. A China pretende comercializar em 10 anos, até 2030, pretende comercializar e com valor popular. Então, assim, a gente precisa pensar muito como quem somos como sociedade, quem somos, para onde vamos. A gente acha que a produtividade ou tudo, às vezes você trabalha demais, esquece família, esquece outras pessoas. E questões também, né, cara? Eu não vejo meu filho há mais de 10 anos, isso já me incomoda bastante. Eu moro no Rio, meu filho mora no Maranhão. É complicado, além de não poder ajudar financeiramente, além de não ser um pai presente, não tem a questão de não ajudar financeiramente. São coisas que meio que atrapalham o meu pensamento. Eu acho que o único caminho a curto, médio prazo hoje é a ajuda de alguém para essas coisas que eu falei. Fora isso, mano, vou começar a escrever para editais, vou elaborar um projeto de um livro e de um documentário, e vou tentar captar por editais públicos. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Então é uma coisa solitária. Então preciso investir em algo que dependa mais de mim do que dependa dos outros, porque de tanto tempo dependendo dos outros e não aconteceu, eu acho que dependendo de mim, do meu mérito de verdade, concurso público, passou numa prova de título, toma posse. Você não precisa passar por análise de papel, se onde você mora, qual é a tua idade, qual é a tua experiência, qual é a tua comprovação, qual é isso, com aquilo, teste psicológico, teste psicotécnico, ou conversar com pessoas que estão mais preocupadas em, sei lá, em debater Brasília, debater Lula, Bolsonaro, e não debater questões urbanas, questão de iluminação da cidade, questão de gentrificação, questão de bairros caminháveis, de cidades caminháveis. Então, assim, esses debates precisam ser ampliados, são debates que poucas falam, ninguém fala de cidade, pouca gente enfatiza a questão da cultura. Acho que a cultura ajuda bastante na questão de espaço público, de iluminação, de cidadania e de territorialidade e de território. Então a gente precisa entrar para esse caminho. Pouca gente fala. Eu vejo aqui na Zona Oeste, não existe um projeto coletivo, é cada um com seu projetinho e com a sua limitação, não porque elas são limitadas, é porque não tem pessoas que podem falar, pô, podemos ampliar essa ideia, em vez de criar um bar temático, com showzinhos para determinados estilos, a gente pode ampliar, em vez de ter um simples campeonato, a gente pode fazer algo superior, lugares, praças escuras e desertas, a gente pode iluminar e colocar algo aqui. Mano, a gente tem ideia, só que, mano, a galera não quer debater essas ideias. Elas querem debater as mesmices que é debatida há muito tempo, que a gente vê, ou na mídia tradicional, ou dos políticos, que a maioria são tradicionais. Então, essas são as ideias. É um projeto individual, infelizmente, ou é concurso público, ou é edital, que é um processo a médio e longo prazo. E é isso que eu vou enfrentar. Agora, o que eu vou enfrentar é algo complicado, mas a gente tem que enfrentar, mano. Tem que enfrentar. Não sei agora, eu esqueci qual foi o filme que cortou. Não sei se foi filme ou novela, que alguém falou assim. Cara, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está tendo. Foi um padre. Eu estava vendo um podcast de um padre, que é Geraldinho. Ele falou isso, né? Geraldinho Correia. Ele falou assim, cara, a gente pode ter nada, mas você tem que ser feliz com esse nada. É aceitar e saber lidar. E se reposicionar, mudar e pensar baseado naquilo. A própria Eunice, pô, depois que perdeu o marido, por causa da ditadura, se formou com 48 anos, foi uma ativista. Então, assim,
às vezes da dificuldade você passa a ter um certo tipo de propósito, e baseado nesse propósito que você caminha. Não, acho que não vale a pena ficar insistindo naquilo não tem dado, que não tem dado certo. Então assim, por tudo que eu tenho acompanhado, como eu sou um cara que estuda, que pesquisa, que entende sociedade, quer dizer, não sou um especialista ainda, mas que entende, que ouve, que escuta e não tem aquela mente limitada, aquela visão intuitiva de que, por exemplo, meu gato está aqui do lado, é preto e branco. Meu gato é preto e branco, está sentado, tá deitado, é isso ou aquilo. Eu tenho que entender, será que ele tá bem? Será que ele está doente? Será que é isso? Será que é aquilo? É isso que a gente precisa entender. A gente tem que parar de opinar. Então, é nessa questão que eu quero entrar. Então, eu pretendo, nos próximos meses, estar na rua, conversar, buscar essas pessoas, falar para essas pessoas, porque se eu estou passando por essa dificuldade, eu não sou um caso isolado. Tem pessoas que estão passando em situações parecidas e piores que a minha, e tem pessoas que passam por situações igual a minha, e conseguiram prosperar e conseguiram vencer. Então, é para isso que eu preciso pensar como ideia de projeto, seja para a comunidade, individual, e parar com essa ideia de marketing, de algoritmo. Acho que a gente precisa fazer as coisas com o coração, mesmo que as dificuldades de saúde mental, financeiras, atrapalhem bastante, mas você tem que lutar, e é lutando que se vence.